No meio do turbilhão de informações que vieram ontem sobre o caso Queiroz e a rachadinha do Flávio Bolsonaro, teve uma coisa que passou despercebida por muita gente. O governo Bolsonaro inocentou o Lula, a Dilma, o PT no caso do BNDES. Eu vou falar disso, mas antes, se você já acreditava que eles eram inocentes desde o começo, se inscreve no canal, é um segundinho e é de graça, não custa nada. Tem um botão inscrever embaixo do vídeo, clica lá, é de graça. Se você não tem login no YouTube, você usa o seu Gmail, faz o login, clica em inscrever, está inscrito e você ajuda muito aqui a luta da esquerda. Eu já sabia que o Lula era inocente desde o começo. Você também já sabia? Comenta aí. Agora vamos falar sobre isso. Ontem, o Gustavo Montesano, ele é o atual presidente do BNDES, foi nomeado pelo Bolsonaro. Para quem não sabe, o Bolsonaro nomeou um presidente do BNDES, um secretário, e ele foi demitido no meio do ano. Por quê? Porque o Bolsonaro queria que ele abrisse a tal da caixa preta do BNDES. Lembra que o Bolsonaro na campanha falou tanto disso? E não só ele, a Veja antipetista ficou anos falando que tinha uma caixa preta do BNDES, a Globo News falava na caixa preta do BNDES, a corrupção trilionária do PT no BNDES. Pois bem, passou 6 meses, o Bolsonaro não gostou do que viu, porque ninguém abriu caixa preta nenhuma, de acordo com ele. Ele demitiu o rapaz e colocou o Gustavo Montesano. Gustavo Montesano, ele é amigo, assim, de infância do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o Gustavo Montesano, em 2015, ele foi condenado por isso. Ele arrombou a porta do condomínio onde ele mora, porque era a festa de aniversário dele, e tinha mais de 30 convidados, ele queria continuar a festa no condomínio, fecharam a porta porque já era de madrugada. E as câmeras do condomínio mostram ele e o Eduardo Bolsonaro lá, depois que chegou a polícia, chamaram a polícia, tudo, o Eduardo Bolsonaro tentando apaziguar os ânimos, que era um dos convidados, um dos 30 convidados. Então, são amigos, muito amigos. Então o Bolsonaro colocou um cara amigo no BNDES para abrir a tal da caixa preta do BNDES e pegar essa corrupção trilionária do PT que ele sempre falou que tinha. O que acontece é que ontem, Gustavo Montesano, num evento do BNDES, ele disse, gente, não tem caixa preta nenhuma e a gente investigou tudo e não há nenhum fato que seja assim passível de mais investigação. Tudo que tinha que ser investigado já foi, tudo que tinha que ser auferido já foi, já fizemos tudo. Não tem nada. Acabou, né? Fechou o caso? Para fechar o caso, o Marcelo Odebrecht deu uma entrevista faz poucos dias, eu já falei disso, e ele falou, nos anos todos que eu estive no Odebrecht, foram mais de 20 anos, eu não vi nada nos governos do PT, nada de errado no BNDES, não teve nada, absolutamente nada. Teve uma entrevista que ele deu também na semana passada, ele deu uma entrevista para o Globo e uma para a Folha, foram 2 entrevistas. Na entrevista para o Globo, imagina a cara do repórter da Globo, que adora a Globo, gosta de bater no PT, eles são instruídos a bater no PT e fala, caramba, o cara só está inocentando o Lula e a Dilma em tudo. E aí, na Folha, o repórter da Folha perguntou, mas o BNDES não cobrava juros muito baratos? Aí o Odebrecht fala, mas o BNDES cobra juros baratos de qualquer um. E a gente pegava dinheiro do BNDES porque tudo que a gente pegava de financiamento do BNDES gerava empregos no Brasil, as peças eram produzidas no Brasil, então gerava muitos empregos, era muito bom para o país, esse era o esquema do Lula, ele fazia obras em outros países, mas tudo era produzido no Brasil. Só um exemplo, o Porto de Mariel, em Cuba, gerou 450 mil empregos diretos no Brasil, diretos, fora os empregos indiretos, porque são 450 mil pessoas, são chefes de família, homens, mulheres, que agora estavam ganhando dinheiro e aí eles gastam esse dinheiro no comércio, em tudo que é lugar, e aí isso gera mais dinheiro, gera mais empregos. Então imagina quantos milhões de empregos indiretos não gerou. Por quê? Porque foi tudo construído no Brasil. E aí o repórter da Folha perguntou para o Odebrecht, mas você não podia pegar empréstimo em outro banco? Ele falou, se eu pegasse num banco privado, os juros são de 8, 10, 15, 20% ao ano, não tem como a gente concorrer com as empresas estrangeiras, porque nos outros países os juros são muito baixos. A gente, o brasileiro, está acostumado a pagar juros altíssimos. Se você pegar R$ 1.000 de empréstimo, você não pagar, daqui a um ano você está devendo 2.500 para o banco. Isso é uma vergonha. Só acontece no Brasil. Na Europa, se você pegar R$ 1.000 você não pagar, 1.000 euros você não pagar, no fim do ano você está devendo 1.100. 1.100 para 2.500, olha a diferença. Aí quando você paga, mesmo assim, os juros são de 8, 9% ao ano no Brasil. Em outros países
é de 1,5%, 2% ao ano. Ele falou, não tinha como concorrer. Aí perguntaram, mas você podia pegar um empréstimo em bancos de outros países? E o Odebrecht falou, eu podia, mas aí as peças teriam que ser produzidas todas nesses países, porque qualquer banco, quando vai fazer uma operação desse porte, uma operação milionária, bilionária, para financiar uma obra, diz, ok, mas tudo tem que ser produzido aqui. Aí tem bancos na Europa, na Ásia, bancos de países que dizem, da União Europeia, por exemplo, ele deu exemplos na entrevista, lê a entrevista dele para a Folha. Ele falou, mas eles exigem que seja tudo produzido lá. E aí não ia gerar emprego nenhum no Brasil. Uma empresa brasileira fazendo uma obra em um outro país qualquer, mas gerando emprego em um terceiro país. Então não adianta nada, só os engenheiros da Odebrecht iam ganhar emprego e olhe lá. No BNDES não, gerava centenas de milhares de empregos no Brasil. E agora, com o presidente atual do BNDES, amigo de infância do Eduardo Bolsonaro, inocentando o Lula e a Dilma nisso, essa questão do BNDES, isso fica para trás. Agora eu quero ver se a Veja vai ter vergonha na cara e estampar várias capas dizendo que o Lula e a Dilma foram inocentados nesse caso. Eu quero ver se o Rodrigo Constantino, que ficou tantos anos no Twitter falando que tinha uma caixa preta, se ele vai falar, tantos anos também, Lula e Dilma foram inocentados nisso, se os repórteres da Veja, se os colunistas, se todos esse pessoal que mentiu por tantos anos falando que tinha uma caixa preta e que tinha corrupção ali do PT no BNDES, se eles vão dar o mesmo espaço, porque a Globo a gente sabe que não dá. Porque quando, no caso do quadrilhão que o Lula foi inocentado, quando saiu a denúncia contra o Lula, a Globo deu 5 minutos de denúncia de gente falando o Lula é isso, é corrupto, é não sei o que, chefe de quadrilha, ele é Dilma. Quando foi inocentado, foram 40 segundos, de 5 minutos para 40 segundos, sendo que desses 40 segundos, 35 praticamente, foi assim, 5 segundos aí, o Lula e a Dilma foram inocentados. A denúncia dizia que isso, então era 35 batendo no PT, mesmo quando é inocentado. A gente já sabe que a mídia é golpista. Agora eu quero saber se as pessoas, esses colunistas, esses especialistas, se eles têm vergonha na cara para admitir, dar o mesmo espaço e dizer, foram inocentados, não por qualquer um, foram inocentados por um gestor do BNDES que é amigo de infância do Eduardo Bolsonaro, que ele foi contratado só para isso, ele não foi contratado para nada mais, ele foi contratado para abrir a tal da caixa preta e ver se tinha corrupção do PT ali e perseguir o PT e se tivesse, mandar prender e fazer um escarcéu. Chegou lá, ficou esse tempo todo e não achou nada. Imagina a cara do amiguinho do Eduardo Bolsonaro olhando os documentos e falando, gente, não tem nada aqui. O que eu vou falar? O que eu vou falar lá em casa? Ferrou, mais uma vez fica comprovada uma mentira contra o Lula e contra a Dilma. E o Lula já passou de pedir música no Fantástico, tanto de inocência que ele teve essa semana, sim, tantas vezes que ele foi inocentado essa semana, já foram 4 ou 5 vezes. Então, excelente semana para nós e péssima semana para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para o gado bolsominion. Deve estar muito, mas muito difícil ser gado do Bolsonaro nessa semana. É a rachadinha, é a ligação da rachadinha com a Marielle, é o Lula sendo inocentado no caso do quadrilhão, que foi aquela denúncia ridícula que fizeram contra ele, contra a Dilma, é o Lula sendo inocentado pelo Odebrecht no caso do BNDES, sendo inocentado pelo amiguinho do Eduardo Bolsonaro, que está lá no BNDES só para isso. Então, olha, vai faltar dedo nas mãos se eu ficar contando tanto de derrota que o bolsonarismo, que o Sérgio Moro, que a Lava Jato tiveram essa semana e o tanto de vitórias que tiveram o Lula e a Dilma essa semana. Ótima semana, que as próximas sejam assim, tão boas quanto essa. E para quem achou que o Brasil ia virar um inferno com o Bolsonaro, realmente ele está cada vez mais acabando com o Brasil. Mas nós fazendo aqui oposição, nós estamos conseguindo pelo menos cortar os malefícios pouco a pouco e a verdade está aparecendo. Não foi tão ruim o Bolsonaro ser eleito porque a verdade está aparecendo. Imagina o Haddad sendo presidente sem poder governar, com esse Congresso corrupto, com o PSL fazendo de tudo, com os bastidores, a mídia contra ele. O antipetismo ia estar 100 vezes maior do que era antes. Talvez o Brasil realmente precisasse de um ano e meio aí de Bolsonaro
para aprender a dar valor a quem deu valor para o povo e para aprender a ver quem são os falsos profetas, os falsos messias, aqueles que se diziam paladinos da luta contra a corrupção, e um juizeco já está sendo comprovada toda a corrupção dele, e o outro, o capitão, ele já caiu a máscara dele. Então tá tudo dando certo, gente, mas calma, as coisas vão melhorar sim. Não desistam do Brasil nunca. Ó, tem gente que quando tá assim, as coisas estão indo bem, como agora, ficam mais animadas e começam a lutar mais, vamos lá, vamos para cima. Mas quando as coisas são difíceis, a pessoa para e fala, ai caramba, desanima. Não desanimem, agora as coisas estão andando, tá tudo melhorando, vai tudo dar certo. Mas, quando as coisas não estiverem dando certo, é aí que os verdadeiros guerreiros aparecem, é aí que a gente tem que lutar mais ainda e que tem que tirar energia de onde não tem e crescer. É isso, eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito, muita gente murchou, falou, eu não vou mais acompanhar a política. Não, era ali que as pessoas tinham que crescer e falar, não, agora vai ter oposição forte contra ele. Então, se em algum momento no futuro, eu espero que não, mas as coisas começarem a não dar mais tão certo, a gente tem que se levantar e lutar e fazer oposição como nunca antes. É muito fácil a gente gostar quando as coisas dão certo, mas o verdadeiro sentimento é quando as coisas estão dando errado. E é aí que eu falo para você que está assistindo, vamos continuar na luta. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e ó, é de graça. Se inscreve no canal. Clica no botão inscrever, vai, eu vou dar 1 segundo, aí eu vou acabar o vídeo. Falou!